Muito boa tarde, circuitonautas. Este é mais um Circuito Almanac, o seu programa semanal de todas as quintas-feiras, o seu programa de entrevistas. E hoje a gente está trazendo aqui um tema super legal. Hoje nós vamos falar de música, pois é. E trouxemos um convidado que vocês irão adorar. A denominação Música Popular Brasileira foi criada por ele. Responsável pelos festivais de música das TVs Excelsior e Record, que agitaram o Brasil nos anos 60. Ele foi ainda o primeiro namorado de uma jovem gaúcha recém-chegada ao Rio de Janeiro, que atendia pelo nome de Elis Regina. Como se vê, o produtor Solano Ribeiro tem muita história para contar. E nós estamos aqui hoje para ouvi-lo. Seja bem-vindo, Solano! Olá, muito bom falar com você, muito bom falar com o Circuito. Nós agradecemos que você tenha aceitado o nosso convite, tá? Para participar desse programa conosco, para a gente rememorar um pouco a era de ouro da música brasileira, ok? Então vamos lá, Solano, conta pra gente. O seu sonho era ser ator, né? E depois, você mesmo disse, foi chamado pelo seu instinto a fazer música. Como assim? Saiu dos palcos do teatro para os bastidores da música? Conta um pouquinho para a gente como foi essa transição. Bom, a transição ela aconteceu de uma maneira muito engraçada, porque eu ganhei de uma tia minha um violãozinho bem pequenininho, mas bom violão, né? E eu fiquei batendo 2 ou 3 notas ali e de repente aconteceu uma revolução na música do mundo. Apareceu um cara chamado Elvis Presley e um ritmo chamado rock and roll. E eu comecei então a tocar rock and roll naquele violãozinho, etc, 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 ao mesmo tempo que eu fazia o curso de ator na Escola de Arte Dramática, né? E um dia eu estou vendo um programa na TV Record e vejo um conjunto tocando rock lá com grande qualidade. E o conjunto era um trio que tocava música mais tradicional, jazz tradicional e rock, né? Era um guitarrista chamado Dudu, excelente guitarrista, o irmão dele, Paulinho, na bateria, e no baixo um tal de Daniel. Aí eu procurei pelos caras e comecei a cantar com eles, né? Cantar de brincadeira no começo, e até que, de repente, a gente começou a fazer algum sucesso e gravamos disco e tudo mais, né? E nessa época a TV Record fazia shows internacionais e o meu conjunto fazia o esquenta, né? Fizemos do Paul Anka, do Neil Sedaka, da Brenda Lee, vários artistas, né? A partir desse momento, nós estávamos de vento em popa lá e tocando rock e eu, ao mesmo tempo, comecei a sentir uma certa dificuldade em fazer a escola de teatro e também estar no conjunto. Então, o que aconteceu? Eu acabei optando por ficar no conjunto. Até que um dia eu ouvi uma música chamada Chega de Saudade, e desafinado e cantado por João Gilberto, então aquilo mexeu com a minha cabeça, mexeu com a minha com tudo que eu sabia com relação à música, só que Por quê? eu não dei muito certo na bossa nova porque eu precisava estudar e eu era meio vagabundo, né? Então o que aconteceu? Eu desisti do conjunto, porém fui convidado pela Record para produzir os tais shows de esquenta, né? E onde eu usava o conjunto que eu participava, mas eu percebi que existia uma música que era um pouco mais coerente com
comigo, com o meu gosto musical e tudo mais. E aí eu passei a ser produtor de música popular brasileira. Foi mais Uhum. ou São menos quantos assim. anos de estrada, Solano? Quantos anos de estrada? Muita estrada, muita poeira, muito buraco, muito Uhum, obstáculo, mas estamos aí prosseguindo, né? uhum. Eu hoje Sim. faço um programa na Rádio Cultura que chama Uhum, Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. É um programa onde eu apresento, os programas está fazendo, nesse mês de agosto, 14 anos. E uhum, nesses 14 anos, o meu programa ganhou da APCA o prêmio de uhum, melhor musical do rádio e o prêmio, uhum. incentivo, e o prêmio de incentivo cultural pelo troféu Catavento, que eu criei um troféu que era para chamar a atenção dessa nova produção, e a Dos partir artistas daí, independentes, né? exatamente. E com isso Uhum. eu estou, de novo, garimpando, como eu sempre Descobrindo. fiz. Uhum, Isso uhum, é um pouco, está no meu DNA, desde que eu parti para fazer os festivais, que deram um uhum, grande sucesso, né? uhum, E uhum, até fiz um festival ainda na TV Cultura, mais recentemente não, foi em 2005, que não teve uhum, muita repercussão, porque uhum, tudo mudou, né? Hoje em dia já não existe mais aquele formato de festival, é uma coisa que ficou anacrônica na uhum, minha opinião, e o que existe são uhum. formatos. Sim. Infelizmente, a emissora que detém a maior audiência Uhum, não faz um formato próprio de música brasileira, mas uhum. se compra formatos e muito mais de programas de calouros do que propriamente um Um programa festival de música. Uhum, com novos compositores. Eu acho que o grande sucesso dos festivais passados foi que ele abriu espaço para uma nova geração de cantores, músicos e compositores, novas músicas. Então, foi realmente o que criou a MPB. O uhum, termo MPB vem de que o festival uhum. se chamava Festival Nacional da Música Popular Brasileira. E veio aí o Os termo. jornalistas achavam que era muito comprido, então Uhum, foram eliminando palavras e acabou virando o uhum. Festival da MPB. E aí o termo MPB serviu para rotular toda uma geração nova de artistas. De artistas, e começou a revelar um conjunto de artistas, né? Tanto intérpretes quanto compositores que começam a preencher, né? Os catálogos, inclusive, de muitas gravadoras nacionais e multinacionais, né? A Né, música Solano? brasileira virou fazer mais sucesso do que futebol na época Uhum, dos musicais da Record. isso. A gente separou aqui um vídeo que a gente vai rodar agora no VT, em que a gente faz um apanhado de imagens do Festival de 67, né? Que revelou grandes artistas, né? O Festival de 67 não foi propriamente de Uhum, revelar artistas, ele foi uhum, muito mais de consagrar artistas, porque uhum. ele foi talvez o mais espetacular programa musical que jamais existiu, porque a qualidade Uhum. das Em que músicas sentido? A qualidade? a qualidade, e você vê, foi um festival onde apareceu a guitarra elétrica na música brasileira, com o Caetano Uhum, Veloso e Gilberto Gil, os Mutantes, né? Aí uhum, teve um trabalho excepcional do Edu Lobo, que venceu o festival com o Ponteio, e teve uhum, também a música fantástica, a música do Dori Caymmi, que aliás faz aniversário hoje, uhum. ele apareceu com a música O Cantador, cantado pela Elis Regina, né? Regina. Uhum, Então, e foi Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos, Roda Viva com Chico Buarque. Foi um festival extraordinário, a ponto dele ter dado a maior audiência que jamais aconteceu na televisão com musicais, que deu 97% de Ibope. É um número nossa, hoje expressivo. impensável.
Hoje é Uhum. impensável. Tá, então vamos rodar o VT para a gente relembrar um pouquinho esse festival. No noticiário e deixou de ser apenas uma competição musical para ser assunto jornalístico de importância indiscutível. Quando as primeiras imagens do terceiro Festival da Record começarem a aparecer, podem ter certeza de uma coisa: estaremos todos revivendo um dos mais aplaudidos espetáculos apresentados pela TV Record. Não só pela TV Record, mas pela televisão brasileira em todos os tempos. E melhor do que ninguém, posso afirmar isso, porque eu estava lá. Eu vivi de perto todas as emoções dos participantes. A solidariedade envolvente de todos os artistas. Fui dominado pelo calor humano de uma plateia que chegou ao delírio. Vibrei com ganhadores e perdedores. Eu estive lá. E agora aqui com vocês, para aplaudirmos juntos, uma vez mais, o terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. O sol se reparte em crimes, espaçonaves pra Ribeira jogar capoeira, pra Ribeira namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana Fogueira. Cantador só sei cantar, cantador de uma vida perdida sem amor. Cantador de uma vida perdida sem amor. Nasceu Maria quando a folia perdia a noite, ganhava o dia. Foi fantasia, seu enxoval. Nasceu Maria no carnaval. Foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Pois eis que chega a roda vive, carrega o destino pra lá. O roda gigante, roda moinho. Se gostar, daria pra gente morrer, daria pra gente. Maria do céu, ai Maria, Maria dos pecados meus, Maria que é só poesia, Maria das graças. Era um dia, claro, quase meio, era um campo pagado sem poder, violência, viola, era morte enorme. Era um dia, claro, quase meio, tinha onde o nome quebrar, mas não era do nome, recibo, só sabia das sombras. Jogar as viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar, sendo uma viola comprei, jogando não posso parar. Queria agora eu tivesse a viola pra cantar. Voltei, eu tivesse a viola pra cantar. Voltei, eu tivesse a viola pra cantar. Voltei. Bons tempos, bons tempos. Solano, você tinha noção? Bons tempos, né? Você tinha noção que você estava ajudando a fazer a história da música brasileira? Não, naquela época eu estava querendo fazer um bom musical de televisão. Nunca podia imaginar que ia chegar a influenciar a música, a televisão e até fazer parte, de certa maneira, da história do Brasil, da política, porque o festival tinha, assim, um eco junto ao público, vamos dizer assim, mais esclarecido. Sim. Uhum. E nessa época tinha também uma resistência ao rádio, né? A TV tinha chegado há pouco tempo, quando
de certa forma. A TV ainda era pequenininha quando começaram os festivais, ainda era uma criança, né? E muitos naquela Eu, época achavam que o rádio morreria, né, Solano? Só que as mídias, elas acabam se completando, né? O mesmo aconteceu quando o vinil deu lugar ao CD e muita gente achava que a música tinha morrido porque apreciava o long play, enfim. Só que agora a gente também tem um consumo digital, ou seja, as coisas mudam, mas apesar de toda essa mudança, você acha que a relação com a música também mudou ou não? não, o que mudou não foi a relação com a música. A música daquela época, e os musicais, eles sofreram muito com a Revolução, né? Uhum. O que acontece? Quando houve o golpe de 64, se fechou os canais, vamos dizer assim, e houve uma perseguição muito grande. E o que aconteceu? Uma censura brutal, e inclusive teve um momento em que Caetano e Gil foram presos, sem nenhuma acusação. Eles, no primeiro momento, foram presos, depois eles foram obrigados a ficarem confinados a Salvador, e depois foram obrigados a sair do Brasil. E, assim como ele, muitos outros compositores, cantores e músicos. Então, abriu-se um Você também espaço. chegou a sair do Brasil, né? Na época Saí, da ditadura. eu fui para a Alemanha, né? Lá, inclusive fiz alguns documentários lá. Um deles é um sucesso tremendo, que é o Novos Baianos Futebol Clube, que depois de muitos anos alguém botou A ele gente tem, a gente tem até uma imagem do documentário. Esse documentário ele fez muito sucesso muitos anos depois, né? Porque ele foi feito em 1973, né? E o que aconteceu foi que alguém botou no YouTube, e hoje em dia ele está com mais de 20 milhões de acessos, né? Então, essa garotada de hoje se identifica muito com aqueles baianos, os novos baianos de então, né? Então, o que aconteceu? Abriu-se um espaço aqui no mercado da música que foi ocupado pelo marketing. E o marketing veio com esse monte de besteira que até hoje ocupa o espaço musical, e não dando muito espaço para os novos compositores, porque existe uma nova geração aí que é fantástica, que se a televisão perceber que ainda é possível fazer muito sucesso com música de qualidade, está perdendo um tempo. Mas o que acontece é que também apareceram outras plataformas aí, apareceu a internet, apareceu o YouTube, apareceu outras mídias, vamos dizer assim, que, de certa maneira, supriram um pouco o espaço deixado pela televisão. Mas eu acredito que ainda é possível, dentro de um formato não do festival, que aquele formato ficou anacrônico, mas fazer sucesso com novas músicas, novos cantores e novos compositores com os quais eu convivo, fazendo o programinha que eu faço lá na Rádio Cultura. Porque tem a ver com o cenário independente, né? Hoje você pode, a tecnologia, ela permitiu até talvez uma democratização um pouco maior, né? Para que as pessoas possam se lançar, né? E permitiu uma coisa mais importante. Ela permitiu que os compositores, que mudasse completamente a forma, o formato de fazer música, né? A tecnologia, o pessoal que tem talento e conhece tecnologia, com um laptop faz um disco em casa. Não precisa mais de grandes estúdios, grandes produtores, e nem do palpite dos produtores, que na minha visão, eles atrapalham, porque eu vejo isso que acontece nos programas que a Globo faz, por exemplo. Chega um sujeito lá para cantar uma música, o produtor fala: não, você não deve cantar isso, você deve cantar aquilo. E não é bem o que o cara quer, e ele não se sente à vontade e é obrigado a cantar uma coisa imposta por um produtor. Então, a produção independente fez com que o pessoal tivesse muito mais liberdade, sair um pouco
do mercado e da obrigação das gravadoras, de obedecer às gravadoras, porque as gravadoras deixaram de vender disco também, né? Então, sim. E tem uma nova relação, e tem uma nova relação hoje entre os artistas e as gravadoras, né? Porque teve uma época que assim, só tinha as grandes gravadoras, você não tinha uma produção independente, agora você já tem, então você tem o majors e as indies, né? Só que hoje já numa relação diferente, que o artista ele pode produzir, e de repente você pode até contratar uma grande gravadora só para fazer a distribuição ou marketing do seu trabalho, né? Mas hoje você tem mais liberdade para isso, né? E tem mais plataformas, né? Onde você pode. O que acontece é o seguinte: a internet, às vezes, acontecem fenômenos extraordinários, de uma música ser vista mais de 1 bilhão de vezes. Mas isso são fenômenos esporádicos e a internet é muito dispersiva. Ela não cria o hábito de audiência. Tanto é que eu estou criando uma coisa chamada Lista de Solano Ribeiro. Se você entrar em solanoribeiro.com.br, você vai ver que eu estou querendo abrir um espaço para música nova. Isso os artistas que estão despontando. Ainda é um layout. Na verdade, o que eu quero é receber composições inéditas, e aí, através de um algoritmo, à medida que a música vai ter likes, ela vai subindo ou descendo na minha lista. Eu acho que é um espaço que, de certa maneira, eu me inspirei na Porta dos Fundos, que eles criaram lá. De botar terça e quinta, eles põem uma coisa nova em determinado horário. Então, eu estou tentando fazer a mesma coisa com música, porque eu acho que a música é muito poderosa. Muito. E tem dessa lista aí, você já pode citar alguns artistas para a gente que você veja que esteja despontando? Por enquanto, eu estou usando músicas que eu tiro do YouTube, porque as músicas podem ser usadas, né? Mas a minha intenção é fazer isso a partir na verdade, eu já iniciei isso, porém, o vírus atrapalhou tudo e, fundamentalmente, atrapalhou as finanças e toda a organização da TV Cultura, por exemplo, ficou comprometida, né? As pessoas estão trabalhando. Eu estou gravando meu programa aqui em casa, com a ajuda do meu filho, Chico Ribeiro, né? Então, isso está dificultando a que eu desenvolva a minha lista, porque ela precisa de uma retaguarda jurídica, para que a pessoa que coloque a música lá me autorize a usar a música por algum tempo, não com exclusividade, mas com a possibilidade de utilizar aquilo na minha lista, colocando aquilo, de certa maneira, num ranking, que à medida que vai tendo likes, sobe ou desce. Essa é a minha ideia. E você que tem acompanhado isso, até a cena independente, você vê artistas, é possível artistas serem eternizados, assim como o Gil, o Caetano, o Chico e tantos outros? É possível, porém é preciso que eles apareçam e que sua obra se solidifique, né? Agora, tudo isso depende de um catalisador, que pode ser um programa de televisão musical, pode ser um formato que coloque músicas novas, compositores novos, cantores novos, e para que eles convivam. Uma das coisas que fez daquela época uma coisa muito, muito feericamente criativa foi o fato de que as pessoas trabalhavam em conjunto, conviviam, né? Então, em função disso, a gente tinha a possibilidade da troca de informações e do formato de parcerias também, né? E isso foi o que ajudou muito a que aquela turma fizesse muito sucesso. Então, aí até hoje. O que eu acho é que nós precisamos abrir espaço para uma nova geração que está aí, ela já existe no Brasil inteiro, mas ela precisa de um espaço, que pode ser um programa de televisão, pode ser um movimento musical, etc.,
que, na minha Uhum. opinião, vai ser maior e mais forte do que foi a Bossa Nova e até mesmo dos festivais que eu fiz. Sim. E como será que vai chamar esse movimento novo? Eu chamo da nova música do Brasil, né? Não tem um título, mas por enquanto é isso, a Uhum. nova música do E Brasil. com toda a sua experiência, com toda a sua experiência, o que você diria para os novos artistas que querem se lançar no mercado? Qual é o conselho que você daria? Qual é a dica de ouro do Solano Ribeiro? A dica de ouro não é do Solano Ribeiro, a dica de ouro é do Leon Tolstói. Ele fala o seguinte: se você quiser falar para o mundo, fale do seu quintal. Então é isso que eu acho que os compositores precisam falar do seu ao redor, da sua música, da sua cultura, da sua convivência com as suas tradições. E, claro, dentro de uma linguagem mais nova, mais moderna. Sim, e aproveitando, você foi a nossa capa em janeiro de 2016, né? Até vou colocar a capinha. Ó, você foi nossa capa, né, em janeiro de 2016, e você deu uma declaração para a gente na época, assim, muito curiosa, Solano, que você comentou conosco que as pessoas diziam, eu não vejo nenhum Caetano ou Chico chegando por aí, né? E você responde para essas pessoas: meu filho, você precisava ver o Caetano e o Chico quando chegaram para mim há 50 anos, né? Com um violãozinho nas costas, dizendo: olha, eu tenho uma musiquinha aqui, você pode ouvir, né? Então, quer dizer que os talentos, eles podem surgir a qualquer momento, né? Você só tem que ter a coragem para encarar, né? É preciso que eles tenham espaço numa mídia que seja uma mídia que tenha na música um objetivo de qualidade e não de quantidade. Não com essas porcarias que a gente está ouvindo no rádio e na televisão. Né? Tem muita gente muito boa fazendo música e essa turma precisa que exista um espaço numa mídia poderosa como a televisão. Assim como os festivais proporcionaram isso há mais de 50 anos atrás, né? Os festivais e os musicais. Os festivais, eles fizeram com que existisse um espaço e um clima para o desenvolvimento dos musicais e dos músicos e de vários estilos, né? O que a gente teve naquela época foi realmente uma valorização da música brasileira. E desde a criação do fonógrafo, das relações entre produção e consumo musical, vem sofrendo transformações, né? No Brasil, então, desde que as primeiras gravadoras chegaram, depois os festivais, o mercado e a própria indústria passou por uma mudança, né? Que alterou a relação entre a criação musical, gravadora, distribuidoras de disco, enfim. Qual é o caminho que você enxerga para a música hoje, Solano? Como é que você vê o futuro da música? O futuro da música, ele já não é mais tão futuro, ele já é presente. Essa nova geração, a hora e tem muita gente que já está fazendo o seu espaço, né? A gente tem a Tulipa Ruiz, a gente tem a Lued Luna, a gente tem o Rafael Castro, a gente tem gente muito boa, Verônica Ferriani, uma tremenda cantora, né? Tem gente muito boa já conquistando o seu espaço. E o que acontece também, muita gente faz sucesso mais fora do Brasil do que aqui. Né? Tem muita gente que prefere lançar seu disco no Japão e faz muito sucesso lá. A música brasileira ela é mais valorizada? Você acha que ela está sendo mais valorizada fora do que dentro do país? Com certeza, com certeza. Eu acho que não Sempre só no foi Japão. Sempre foi assim ou agora você diz? Não. Esse espaço no exterior foi conquistado pelo talento deles, né? E com a receptividade que eles têm. O Gil hoje é um nome internacional, o Chico é internacional, Caetano também, né?
Então, eles Uhum, uhum, conquistaram esse espaço à custa do seu trabalho e à custa também de arriscar sair daqui um pouco, né? E eu vejo isso igual. Nós temos uma geração que está indo estudar música, o que é muito importante, né? Aquela geração era uma geração que era intuitiva, eles tocavam o seu instrumento muito mais de ouvido, eles tinham tanto talento que a obra deles permanece até hoje. Mas essa nova geração, eles foram estudar em Berkeley, foram estudar na França, foram estudar nas grandes escolas, no Juilliard School. Então, eles estão musicalmente preparados para fazer música. Então, eu acredito que essa nova geração ela é muito mais, vai estar muito mais consolidada teórica e musicalmente do que aquela turma antiga. uhum. Sim. Agora vamos abrir então um pouquinho o seu baú de memórias. Você tem um livro, né? O Prepare o Seu Coração. Isso, E nesse livro você conta algumas histórias, né? Fala trechos da sua vida pessoal, você inclui até o seu namoro com Elis Regina e você também conta os bastidores da MPB. Então, agora eu vou projetar aqui algumas imagens para você descrevê-las para a gente. E aí só que você minha imagem pode. sumiu aqui. Eu sumi. Tivemos um pequeno problema técnico, mas enquanto nós solucionamos a situação, vamos para a mensagem do nosso apoiador, a Faculdade Estácio. Voltamos. E para quem chegou agora, este é o Circuito Almanac, nosso programa de entrevistas exibido toda quinta-feira, aqui no canal do YouTube da revista Circuito e também na nossa página do Facebook. E hoje nós estamos aqui com o Solano Ribeiro, que é um produtor musical responsável pelos festivais de música da década de 60, que hoje está abrindo aqui seu baú de memórias para a gente e também falando sobre o futuro da música popular brasileira. E Solano, conforme nós já estávamos conversando, agora a gente vai exibir algumas imagens na tela e você vai poder nos dizer o que essas imagens representam para você. Isso faz parte do festival de 1967, que foi o mais importante que aconteceu. Essa é uma imagem da apresentação do Gilberto Gil, que ele se apresentou com os Mutantes, com guitarras elétricas, no arranjo do Rogério Duprat, que no momento foi chamado de Som Universal, e que foi o embrião do que veio a ser na sequência o Tropicalismo. E essa, Solano? Essa já é a imagem do Edu Lobo, com a Marília Medalha e o Momento 4,
e ele estava também acompanhado do Quarteto Novo, e foi ele que, com essa música, Ponteio, ganhou o festival. A música é do Edu e do Capinã. Com uma letra linda, inclusive, né? Aham. Essa é uma imagem da música Roda Viva, do Chico Buarque, ele cantou acompanhado do MPB4. Estamos nos aproximando do fim dessa entrevista e um pouquinho antes da gente encerrar, Solano, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar da sua relação com a Granja? Quando foi que você chegou aqui? Eu estou morando na Granja Viana desde 1985. Então, a Granja Viana, ela sofreu muitas transformações desde então. Quando eu mudei para cá, minha rua era de terra. Quando chovia, eu não podia nem sair de casa. E não existia essa superpopulação e não existiam esses congestionamentos terríveis que hoje nos incomodam. Outro dia, para eu ir ali do sanatório até a Raposo Tavares, eu levei 40 minutos, né? Então, a Granja, no começo, significava uma certa paz e uma certa convivência com a natureza, mas, de repente, ela está um pouco superpovoada, né? Isso, evidentemente que eu já estou velho demais para pensar em mudar para outro lugar e sair daqui, mas a Granja já foi muito mais agradável do que hoje. E para encerrar, Solano, conta aqui para a gente um pouquinho dos seus projetos futuros. Um pouco antes nessa entrevista, você já comentou do seu projeto com artistas independentes. Além deste, tem algum outro projeto engatilhado a curto, médio e longo prazo? Um ser que gosta muito do passado, né? Eu tenho como lema que se eu tivesse certeza, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu penso, logo existo. E eu acho que a fila precisa andar. Então, eu prefiro sempre olhar para frente do que fazer essas lembranças de um passado que foi até bastante interessante e criou a MPB, mas eu quero ir para frente, eu quero abrir espaço para essa nova geração que está vindo aí com muito talento, muita força e muita competência no Brasil inteiro. Bom, para o futuro é continuar com o que eu estou fazendo no presente. Eu tenho um programa na Rádio Cultura Brasil que está fazendo 14 anos esse mês de agosto, e ele se chama Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. É um espaço que eu abri para novos cantores, compositores e músicos que fazem seu trabalho de maneira independente. Como não existe espaço na mídia para eles, eu abri esse espaço na rádio e pretendo fazer uma coisa chamada a lista de Solano Ribeiro, que é para poder receber novos trabalhos em clipes e colocar numa espécie de ranking que vai ser através de um algoritmo, através do número de likes que ele tem, ele vai subindo ou descendo nesse ranking. Eu só faço uma espécie de curadoria para selecionar as músicas que vão ser apresentadas e depois eu quero que ele ande sozinho, que essa lista tenha vida própria, para não depender de mim e depender das pessoas que frequentarem. O futuro da música do Brasil ele é absolutamente brilhante desde que ele tenha espaço na mídia, né? O que está acontecendo é que tem toda uma geração que é praticamente uma geração invisível, porque a mídia prefere eleger essa mediocridade que eles chamam de música de mercado, e essa música ela não tem a qualidade que tem a música que está sendo feita por essa nova geração que foi estudar música. Antigamente, os nossos Edu, Gil, Caetano, Chico eram músicos intuitivos, com tanto talento que a música deles persiste até hoje. Mas essa nova geração foi estudar. Então, eles estão musicalmente mais bem preparados. O que é preciso é que exista um catalisador que não é mais festival. O festival passou a ter um formato anacrônico.
Então é preciso que aconteça alguma coisa, de preferência numa mídia de televisão, uma mídia mais, vamos dizer assim, democrática, porque a internet, apesar de provocar fenômenos extraordinários, até com bilhões de visualizações, ela é muito dispersiva. Então, esses fenômenos que acontecem são fenômenos esporádicos, né? Então, o que é preciso é que haja um movimento consistente com a convivência entre os participantes do movimento, como aconteceu com a Bossa Nova e mesmo com os festivais. Realmente. Esse é um assunto que merece um debate, né? É uma pena que nosso tempo por aqui está acabando, mas fica feito o convite para que numa próxima oportunidade a gente possa voltar. Não para a gente reviver o passado, né? Mas para a gente falar sobre o futuro. Ok, obrigado. Nós agradecemos sua participação, Solano. Desejamos sucesso e que você continue descobrindo muitos talentos por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E na próxima semana estaremos aqui novamente, de braços abertos, e mais um super entrevistado para alegrar a sua tarde. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.